Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trago-vos um vídeo sobre como aprender a pensar em inglês em 6 passos muito fáceis. Ora, é sabido que para aprender a falar inglês é preciso aprender primeiro a pensar em inglês, uma vez que o contexto e a construção gramatical da língua são diferentes da nossa. Nós pensamos em português porque fomos expostos ao português desde uma idade muito tenra, desde crianças, e como tal o nosso cérebro aprendeu o mecanismo e os contextos da língua portuguesa. Assim, se queremos aprender uma língua nova, há que reprogramar o cérebro, ou pelo menos ensiná-lo a pensar num contexto e numa forma diferente. São então estas 6 dicas de como aprender a pensar em inglês que vos trago no vídeo de hoje e convido-vos a pôr em prática para que comecem a pensar em inglês e sejam cada vez mais fluentes na língua. A exposição à língua inglesa é o principal quando queremos aprender ou aperfeiçoar a mesma. E nesse sentido, claro que a primeira dica não poderia deixar de ser ouvir. Ouvir muito inglês. Ler não é suficiente, uma vez que à medida que vão ouvindo mais a língua inglesa, o vosso cérebro começa a ser reprogramado para pensar num contexto diferente. Convido-vos assim a ouvir conteúdos em inglês, mas só conteúdos nos quais vocês tenham um interesse particular ou que sejam do vosso agrado, porque se não forem do vosso agrado, se for uma imposição à língua, não vão ter os resultados pretendidos. E, nesse sentido, não se torna benéfica a experiência de aprender uma língua nova. A segunda dica, ou o segundo passo para aprender a pensar em inglês, está relacionado com o facto de falarem sozinhos. Falem sozinhos, deem palestras no chuveiro, façam apresentações, entrevistas. Muitas vezes, quando fazia as minhas viagens de comboio entre Lisboa e o entroncamento, pensava muito em palestras ou conferências nas quais eu queria participar e na minha cabeça, mentalmente, ia a pensar nos discursos e nas apresentações que faria. Acho que é uma dica muito boa, uma vez que o pensar e o porem-se na perspectiva de outra pessoa, a ver a vossa apresentação, ajuda bastante a pensar nesta língua. E a terceira dica está relacionada com esta mesma, que é a narração. Para além de darem estas palestras, apresentações, entrevistas no chuveiro, na cozinha, nos transportes públicos, acho que é bastante útil pensar na narrativa e na descrição do vosso dia-a-dia. Por exemplo, she woke up and decided to be happy, but first she steps in the shower. Coisas assim. A narração de acordei, decidi ser feliz, mas primeiramente vou para o chuveiro. E pensem na narração do vosso dia, coisas simples, mas que vos vão ajudar a começar a pensar de uma forma diferente e num contexto diferente. A narração é assim uma ótima ferramenta para aprenderem também mais palavras e acrescentarem vocabulário novo ao vosso inglês. A quarta dica está relacionada com não criem ou não memorizem frases feitas em inglês. Muitas vezes podemos ter a tendência de pensar aquela frase é fantástica, vou anotar e vou começar a utilizá-la. Até pode funcionar em algumas situações, especialmente se tiver palavras novas. Contudo, uma técnica que eu pessoalmente prefiro é pôr-me em frente ao espelho e pensar num personagem de um filme ou em alguém que eu admiro e que gosto particularmente da sua forma de fazer apresentações ou de falar e tentar imitar aquela pessoa. Assim vocês põem-se não só no pensamento da personagem, como se fossem atores, e começam assim a pensar e a agir de uma forma mais natural em inglês. Uma vez que quando usamos frases feitas pode ser um pouquinho forçado ou pode não soar autêntico, e assim se fizerem dramatizações em frente ao espelho em que vocês veem as vossas expressões faciais, veem a forma como pronunciam as palavras, como abrem a vossa boca, e tudo isso são coisas importantes para se sentirem mais confiantes e começarem a pensar de uma forma mais fluente em inglês. A quinta dica está relacionada com o dicionário. Nós muitas vezes usamos o tradutor para traduzir palavras que não conhecemos ou que não compreendemos. Contudo, não usem um tradutor de inglês-português ou português-inglês. Utilizem sim uma ferramenta que vos permita aprender o significado em inglês daquela palavra. Ou seja,
Antigamente utilizávamos os dicionários de inglês e inglês, que tinham uma explicação por palavras, através de palavras diferentes sobre o significado ou o contexto daquela palavra. Hoje em dia convido-vos a ir ao Google e em vez de escreverem Google Translator, escrevam o nome da palavra e meaning a seguir à palavra. Se escreverem meaning, vai aparecer qual é o significado ou vão aparecer sinónimos daquela palavra em inglês, o que vai aumentar o vosso vocabulário, mas também melhorar a vossa experiência de pensar em inglês. Assim, quando não se lembram de uma palavra, já têm uma alternativa em inglês que está pronta a ser utilizada naquela situação específica. E por último, para começarem a pensar em inglês de uma forma mais intuitiva, recomendo-vos mudarem as definições do vosso telemóvel para Settings. E assim já tem o telefone com todas as ferramentas em inglês. Parece que é uma coisa bastante simples e singela, mas na realidade ajuda bastante a pensar em termos técnicos, em termos de definições e de conteúdos ou ferramentas e acessos aos quais vocês poderão ter a necessidade de utilizar. São mais palavras que vão enriquecer o vosso vocabulário e de uma forma mais natural e fácil vão estar expostos ao inglês diariamente, não só visualmente, mas se usarem a Siri ou outra assistente virtual, vão começar a ouvir também mais palavras em inglês. Espero que tenham gostado destas dicas. Se foram úteis e se as puserem em prática, digam-me nos comentários abaixo do vídeo. Gostava muito de saber como é que estão a implementar este tipo de sugestões no vosso dia-a-dia. E se tiverem mais comentários ou feedback, não se esqueçam de também deixar um comentário. Adoro ouvir as coisas que vocês têm a dizer. Se gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de subscrever ao canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!